Atos 1, verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Esse verso é muito conhecido. Provavelmente, se você já tem um tempo de igreja, você já o leu, já o ouviu mais de uma vez. Mas, às vezes, conhecer um verso não é suficiente para nós entendermos a profundidade dele, as implicações dele para nós. Às vezes, esse conhecimento fica só o fato de saber ter memorizado, ou já reconhecer essas palavras. Vamos tentar situar esse versículo para depois, então, extrair deles algumas lições. Porque o título dessa mensagem é Evangelização é Nossa Missão. O principal ponto que eu quero defender para os irmãos nessa manhã é que a igreja, ela pode se envolver em muitas frentes. Ela pode cooperar com a comunidade, com a cidade, em muitas áreas. Mas a missão da igreja é só uma. O foco dela, que ela não pode perder, é a propagação do evangelho. As outras questões nas quais ela pode e deve se envolver, têm o seu lugar, mas não pode, de forma alguma, substituir ou esvaziar a centralidade da propagação do evangelho. Quando nós falamos de obra missionária, de missões, então nós estamos falando disso. Aquela que é a principal missão, o foco, a razão pela qual a igreja existe. É anunciar as boas novas do evangelho, e é isso que eu creio que nós podemos refletir nessa manhã, a partir desse verso. Mas em que contexto esse verso se insere? O nosso Senhor Jesus Cristo já havia ressuscitado. Depois de ressuscitar, ele passou alguns dias com os 12 e depois com mais irmãos. O apóstolo Paulo vai chegar a dizer que ele se apresentou a 500 irmãos dos discípulos que ouviram o que ele tinha para dizer. Nesses dias, ele estava não só consolando os discípulos, porque eles haviam ficado abatidos pela sua morte, mostrando que ele havia ressuscitado como havia prometido. Inclusive, ele os repreende por não terem confiado na ressurreição. O evangelista Marcos destaca isso. Ele diz: olha, vocês não confiaram, eu os avisei, né, que o Filho do Homem padeceria e ressuscitaria ao terceiro dia. E ele também os ensina muitas coisas. Algumas delas nós temos relatado na Bíblia, outras não temos. Não foram relatados e há um propósito para isso. No que não foi relatado é porque nós não precisamos entender. Deus revelou tudo aquilo que nós precisamos. Mas a questão é que as últimas palavras de Jesus para os discípulos são exatamente sobre aquilo que é central. Dizem que as últimas palavras de um homem ou de uma mulher, por exemplo, no seu leito de morte, geralmente são as palavras mais importantes daquela pessoa, né? Deve-se dar ouvido. Até a gente que tem o hábito, em algumas culturas, né, de atender o pedido de uma pessoa que sabe que está prestes a partir, porque são as últimas palavras, é o último desejo. Jesus já havia morrido e ressuscitado. Agora, indo ao céu, essas são as últimas palavras que ele tem para dizer para os seus discípulos antes de ir ao céu, até que ele volte. Então, se são as últimas palavras, ele não iria gastar tempo com banalidades. Ele nunca gastou, é óbvio. Jesus tinha um senso de urgência que não permitia que ele desperdiçasse o tempo com nada. Mas nesse momento são as últimas palavras. Então, diante de tudo aquilo que ele ensinou, e ele ensinou muitas coisas, ele ensinou como se relacionar uns com os outros, como lidar com o Estado, ensinou como lidar com o pobre, ensinou como lidar com a riqueza, ensinou sobre muitas coisas. Mas agora, na hora de lembrar o que é mais importante, ele lembra só de uma coisa. Ele vai dizer: vocês vão receber poder quando o Espírito vier sobre vocês. Mais à frente, nas páginas do livro de Atos, a gente vê o Espírito descendo sobre eles. E vocês vão ser minhas testemunhas, começando aqui e indo até os confins da terra. E isso mostra a centralidade da evangelização como missão da igreja. Nada mais pode substituir esse papel da igreja, que é o papel de proclamar o evangelho. Para entender um pouco mais esse verso, o livro de Atos, então, eu extraí dele alguns princípios. Então, o central nessa manhã é pensar que a evangelização é a nossa missão, é o que é central, é o que é o essencial para a igreja fazer, mas também o que fazer, o como. Nas cartas do Novo Testamento, nós vemos muitos ensinamentos que o Espírito deu por meio de Paulo, de Pedro, de João e de outros que escreveram documentos menores. Nos evangelhos, nós vemos Jesus na sua obra, na sua vida e obra redentora. Mas o livro de Atos é interessante porque nós podemos extrair princípios pelo exemplo.
porque ele é a narrativa mais detalhada que nós temos da igreja em ação, do seu dia a dia, da sua caminhada. E eu creio que o verso 8 serve então como chave para todo o livro de Atos, entender o que a igreja fez, e aí podemos entender então o que nós devemos fazer nesse processo de expansão missionária, a nossa missão que é evangelizar, que é levar o evangelho. Primeiro, o livro de Atos, o verso 8 que nós lemos, ele serve também como chave para entender todo o livro. Não sei se você já percebeu isso, lendo o verso, depois lendo o livro de Atos, porque a descrição que Lucas é usado pelo Espírito para fazer, vai ser a maneira como depois o Senhor vai trabalhar por meio do seu Espírito na igreja. Vai ser o ciclo que ele vai seguir. Perceba, pode colocar, Vitor, por favor? Não, o próximo slide, esse daí. Isso, obrigado. Perceba que no verso 8 diz lá, serão testemunhas aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E é justamente essa progressão que o livro de Atos vai mostrar. O capítulo 1 a 7 mostra a expansão local. É o evangelho se espalhando por Jerusalém e se espalhando de forma extraordinária. Numa pregação dos apóstolos de Pedro, 3.000 pessoas se convertem. Depois, na outra, 5.000 pessoas. Jerusalém, meus irmãos, não era uma grande metrópole. Quando você tem mais de 8.000 pessoas seguindo o evangelho, essa expansão é expressiva. A cidade está em ebulição, está sendo transformada. E isso, inclusive, chega a incomodar o Sinédrio, que eram os líderes religiosos do judaísmo, que chamam Pedro e João no capítulo 4, para prestar esclarecimentos por que eles curaram um homem. Né? Pedro, inclusive, começa a sua resposta com ironia. Já que hoje somos questionados sobre o bem feito a um homem, deixa eu explicar o que está acontecendo. E ele começa a pregar o evangelho mais uma vez. Então, essa é a expansão local, e Jesus havia falado sobre ela na sua ascensão. Depois, dos capítulos 8 a 12, vou mostrar Samaria e as regiões vizinhas, como Jesus havia já orientado os seus discípulos, que é essa expansão regional ou nacional. O evangelho começa em Jerusalém e depois ele não pode mais ser contido. O próprio Senhor faz com que ele se espalhe. E um dos meios, inclusive, que o Senhor usa é a perseguição. Um dos meios que ele usa é a perseguição. Deus não é o autor da perseguição, mas Romanos 8:28 diz que ele usa todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Quem fez a perseguição é culpado por ela e responsável por ela. Mas Deus usou a perseguição, a inveja dos homens, o desejo de poder dos homens para levar o evangelho para Samaria e regiões vizinhas. Lembrando que Samaria era um lugar onde os judeus não entravam, mas o evangelho entra. O evangelho chega lá e transforma cidades de Samaria. Filipe, por exemplo, é um dos que é levado a pregar o evangelho nessas regiões. E depois, os capítulos 13 a 28, as terras distantes. É a expansão internacional. Quando Deus começa a usar principalmente Paulo e Barnabé, né? Barnabé primeiro, depois Paulo, depois principalmente Paulo, para levar o evangelho às cidades fora daquele circuito de Israel, cidades distantes. Os gentios começam a ser alcançados. Essa progressão do livro de Atos, que na verdade poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, né? Não dos apóstolos, porque é o Espírito o tempo inteiro levando a igreja a cumprir a sua missão, mostra aquilo que Jesus havia falado lá no começo, na sua ascensão, Deus fez cumprir por meio do seu povo. Deus fez com a igreja. Quando nós vamos estudar o livro de Atos e a igreja para extrair princípios, sejam princípios ligados à evangelização, à missão da igreja ou qualquer outro, nós temos que ter dois cuidados. Eu preciso falar deles antes de a gente pensar nos princípios. Os dois perigos ao estudar sobre a igreja, tentar extrair a igreja do Novo Testamento ou da história cristã como um todo, princípios. Um dos riscos é sobrenaturalizar a igreja apostólica. Lembrando os irmãos que eu uso a palavra apostólica porque eu não gosto da palavra primitiva, né? Então, há muitos livros de gente muito mais capaz do que eu que usa a palavra primitiva, mas eu não gosto dela. A igreja não era primitiva. De alguma forma, nós é que somos os primitivos, né? Mas isso é um papo por um outro dia. A igreja apostólica era uma igreja como a nossa, como qualquer outra igreja que você conhece, com defeitos e qualidades. Nós não podemos, ao olhar para essa igreja e o que Deus está fazendo por meio dela para evangelizar as nações, achar que eles eram uma super igreja. Porque se nós acharmos isso, pode parecer para nós algo impossível de ser feito. Tudo bem, pastor? Deus, por meio do Espírito, agiu naquela igreja, o evangelho espalhou pela cidade, pela nação, até pelo mundo, mas era a igreja de Jerusalém. Era a igreja dos apóstolos, não éramos nós. E uma das maneiras que nós podemos perceber o quanto essa igreja era uma igreja comum, apesar de dons extraordinários que Deus lhe deu, é que no capítulo 15, por exemplo, tem uma disputa sobre se deve ou não pregar o evangelho aos gentios. Alguns da igreja tinham dúvidas se o evangelho era para todo mundo ainda.
Era uma igreja com problemas, com dificuldades. Mas Deus a usou. Então nós não devemos sobrenaturalizar, achar que aquela igreja era uma igreja superior no sentido de perfeição. Tinha muitas virtudes. E o fato de ter os apóstolos como um dom da parte de Deus conferiu muitas qualidades àquela igreja. Mas ela era uma igreja com problemas, com defeitos, e mesmo assim Deus usou essa igreja para a obra de evangelização. Isso deve nos encorajar. Deus usa igrejas comuns, até porque não existe outro tipo de igreja, né? Deus usa gente comum, porque só existe gente comum. Essa semana eu vi uma postagem sobre isso. A postagem dizia que foi o Augusto Nicodemos que falou, mas eu não sei se foi ele que falou, tá? Uma pessoa perguntava, mas pastor, por que Deus usa pecadores na obra dele? Ele disse, porque não tem outro tipo de gente, né? Só tem pecador para usar, não dá para usar outro tipo de gente. Se alguém perguntasse, mas pastor, Deus usa uma igreja imperfeita? Meu irmão, porque só tem essa. Não tem outra para usar. E Deus usa essa igreja imperfeita para levar o evangelho. Por quê? Porque essa é a nossa missão. É a missão de Deus que Ele faz por meio da igreja. Então, o nosso papel é nos mover nessa missão, apesar de quem somos. Nenhuma igreja tem mais do que a nossa ou do que outras. Há qualidades, há virtudes, há coisas melhores e piores, mas todas as igrejas precisam depender da graça de Deus. Um outro risco muito grave, uma questão muito perigosa, é tentar copiar as experiências dessa igreja apostólica, tentar imitá-las em tudo. E aqui alguém pode achar que está uma contradição. Pastor, você está falando que vai aprender princípios com essa igreja, mas não é para tentar copiá-la? Há uma diferença, uma distinção entre extrair um princípio e tentar imitar de forma idêntica uma comunidade, uma cultura, uma pessoa. Nós não somos chamados para sermos a igreja do primeiro século. Nós não somos chamados para ser a igreja de Genebra do século XVI, nós não somos chamados para ser a igreja da Escócia do século XVIII, não somos chamados para ser a igreja dos Estados Unidos do século XIX e XX. Nós somos chamados para ser a igreja aqui, em Mesquita, do século XXI. E isso é importante, porque Deus nos colocou aqui por uma razão. Há um propósito no plano dele para essa igreja, nós estarmos aqui, e não em outro lugar, em outra época. Então, nós vamos aprender princípios, mas que podemos aplicar aqui, na nossa cultura, onde nós estamos, da maneira que fazemos. Por que é importante dizer isso? Porque nós não precisamos olhar para essa igreja, ou qualquer outra igreja da história cristã, e achar que, para cumprir a nossa missão, nós temos que ter exatamente as mesmas características. O mesmo vestimento, o mesmo linguajar. Não. Há elementos que são da cultura, são da época, do momento. Os princípios é que são eternos, que devem ser preservados porque são a oração de Deus. E aí eu passo a eles, então, depois desses dois alertas, para que nós não nos enganemos. São só 6 princípios bem breves que eu quero apresentar nessa manhã. O primeiro deles é que, olhando ainda para o verso 8, a obra missionária ela é produzida e inspirada pelo Espírito. Vamos ver o verso que está no início do verso 8? Mas perceba que eles iriam fazer aquela obra missionária, não era pelo poder deles, era pelo poder do Espírito. A obra de Deus não pode ser feita pela força da nossa carne. Esse é um alerta importante, inclusive para pastores. Muitas vezes nós somos tentados a isso, a fazer a obra de Deus na força da nossa carne. Isso gera 2 questões muito graves. A primeira delas que é o desgaste, porque nossa carne ela tem limite. Então, a gente fica exausto, desgastado. E segundo, que os efeitos podem ser nocivos. A obra de Deus é feita pela ação do Espírito, submissão à vontade dele, à condução dele. E principalmente por causa do poder. A palavra que é traduzida aqui como poder, ela é uma palavra interessante. Lá na grande comissão de Mateus capítulo 28, algumas versões traduzem o verso 18 como é-me dado todo o poder no céu e na terra. Outras pessoas traduzem como é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Por quê? Porque a palavra que é usada para poder, que poderia ser traduzido como poder, tem a ideia de poder no sentido de autoridade. O poder de um governante, o poder de um senhor. Mas a palavra que aparece aqui no livro de Atos é a mesma palavra que em português dá origem à palavra dinamite. Então, não é o poder de autoridade, é um poder explosivo. É um poder para romper barreiras que antes pareciam intransponíveis.
E olhar para o livro de Atos é perceber que essa tarefa, essa missão que é dada à igreja, se não fosse pela ação do Espírito, ela não seria realizada. Porque esses homens simples, comuns como eu e você, não teriam condições nem de alcançar Jerusalém, quanto mais os confins da terra, se não fosse a ação de Deus. E isso para nós é uma grande alegria. Porque quando olhamos para nós mesmos e vemos o quão frágeis nós somos lembrados que a obra de evangelização, a missão da igreja, vai ser feita pela ação do Espírito em nós. A ação do Espírito em nós requer submissão e confiança a Ele. Então, se uma igreja entende que evangelização é a sua missão, para executá-la, ela deve submeter ao Espírito e ser conduzida por Ele. Tem gente que acha que submeter ao Espírito, ser conduzido com Ele, pensando numa questão bem prática, é sentir alguma coisa. Eu não vou negar o aspecto subjetivo da experiência com o Espírito. Deus pode falar algo ao seu coração. Mas eu posso lhe dizer com toda segurança que a maneira mais clara e mais segura de se submeter ao Espírito é submeter a palavra do Espírito. E a palavra do Espírito se chama Bíblia. Então a igreja deve cumprir o seu trabalho de evangelização, a obra missionária, seguindo o que a Bíblia ensina sobre missões, sobre evangelização. E então a gente vai perceber que esse é o fio condutor. O Espírito age com a palavra, a chamada espada do Espírito, para que a igreja possa então entrar nesse campo de batalha. E isso aconteceu com aquela igreja e acontece até hoje. Então nós devemos aprender esse princípio, que a obra missionária ela é produzida e inspirada pelo Espírito, não é na nossa força. A obra missionária não é lugar, por exemplo, para aventuras. Às vezes isso é feito de forma até sem ser percebido, mas nós temos que ter cuidado com isso. A obra missionária, ser missionário ou apoiar a obra missionária não é enviar alguém para botar uma mochila nas costas e sair para um lugar distante andando. Não é só isso. Às vezes é isso, mas às vezes não é só isso. Exige preparo, oração, cuidado, porque é o Espírito que está conduzindo. Nós não podemos simplesmente fazer uma espécie de escoteiros missionários, como que vamos pegar as pessoas, então, quem é corajoso, quem é bravo, vamos enviar. Isso é agir na força da nossa carne. A obra missionária não é feita assim. Ela é feita pela submissão ao Espírito. O Espírito tem que levantar aqueles que vão ter a vocação, ele vai usar a igreja para preparar essas pessoas, porque não se deve mandar para o campo missionário gente despreparada, né? Ninguém gostaria de estar numa igreja de um pastor que não se preparou. Por que nós podemos enviar, então, alguém para o campo com pouco ou nenhum preparo? Não deveríamos fazer isso. Então, o Espírito levanta pela vocação, o Espírito prepara por meio da igreja, às vezes, inclusive, pelo ensino teológico, e o Espírito capacita a igreja a enviar. É assim que deve ser conduzida a obra missionária. Esse é o padrão estabelecido na própria palavra de Deus. Então, esse é o primeiro princípio. A obra missionária é produzida e inspirada pelo Espírito. O segundo é mostrar que a responsabilidade missionária é individual. E eu separei mais uma expressão do verso 8. Os irmãos podem ler? Isso é importante, porque quando a gente começa uma pregação dizendo que a missão da igreja é evangelização, a gente fala igreja, às vezes na nossa mente, quando a gente fala de igreja, a gente está falando do prédio, da instituição, do CNPJ ou da coletividade. Não. Igreja somos nós. Então, é a minha missão e a sua. Interessante porque Jesus ele fala assim, vocês, é como se apontasse a cada um dos discípulos, vocês serão minhas testemunhas. Todos vocês. Não são só os 12, no caso 11 nesse momento. Não são só eles. São vocês. Todos vocês. Os meus discípulos são as minhas testemunhas. Essa responsabilidade é minha e sua. Ela é individual. Nem todos que ouviram essa vocação do Senhor foram a Samaria. Nem todos que ouviram essa convocação do Senhor Jesus Cristo foram até os confins da terra. Aliás, por exemplo, em Antioquia, só Paulo e Barnabé foram, pelo menos nesse período. Mas todos eram testemunhas. Aonde estavam? Alguns foram mais distantes. Isso é importante para mostrar o nosso papel. A missão da igreja é propagar o evangelho, porque essa é a nossa missão. Deus nos confiou, é a minha e a sua responsabilidade. Aqui, todos nós, e alguns de nós, em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Todos nós, em nossas casas, vizinhanças, bairros, trabalho, escola, e alguns de nós, talvez em outras nações. Essa é a maneira pela qual Deus trabalhou no livro de Atos, no Novo Testamento inteiro, trabalhou na história da igreja e trabalha até hoje. Esse é o padrão dele. Todo cristão é testemunha. E a palavra testemunha também merece destaque, além da palavra poder aqui,
Porque a palavra testemunha é a palavra que deu origem em língua portuguesa, é a palavra mártir. É martiria que é a palavra. E às vezes a gente acha que ser mártir pelo Evangelho é só aquele que morreu por causa do Evangelho. Mas é mais do que isso. Ser mártir, ou esse testemunho, esse martiria, é viver pelo Evangelho de forma tão intensa que, se preciso, morre por ele. Então, às vezes o desafio meu e seu, num país onde, pela graça do Senhor, hoje não há perseguição aberta, não é ficar falando de morrer pelo Evangelho. É assumir o desafio de viver pelo Evangelho. De ser testemunha do Evangelho. Às vezes esse é o maior desafio. Ser testemunha. O início do verso mostra que essa capacitação é do Espírito. Mas o Senhor está dizendo que essa responsabilidade é de todos. Deus vai soprar o Espírito sobre o seu povo. Quem é discípulo vai ser testemunha. Vai compartilhar o Evangelho, começando onde está, mas indo além, indo até os lugares mais longínquos, que é o próximo princípio. Que é para mostrar que a visão missionária ela deve ser ampla. Olha o que ele diz, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu fico imaginando algum daqueles homens. Nós temos relatos, pelo menos em relação aos 12, de alguns detalhados em relação à vida deles. Alguns eram, por exemplo, pescadores. A maioria deles, pescadores. Homens simples. Pescador naquele tempo não é muito diferente do nosso, eram pessoas simples, trabalho se esforçando, trabalho digno, mas muito braçal, muito difícil. Alguns até tinham pequenas cooperativas, digamos assim, né, faziam parte, como parece em relação a Tiago e João. Né, o seu pai parece que tinha um pequeno negócio de pesca, mas eram pessoas simples. Provavelmente a maioria dos discípulos, mesmo entre os 500 que depois viram o Senhor, nunca tinham saído da sua terra. Dos 12, alguns haviam estado em Samaria com o Senhor, mas mais longe do que isso, nunca tinham estado. E agora Jesus está falando para ele, e vocês vão ser minhas testemunhas daqui até os confins da terra. Talvez alguém pudesse pensar, mas Senhor, eu nunca saí daqui, eu nem falo outra língua, eu não conheço outro lugar. Mas perceba que a visão de Deus em relação à sua obra, ela é muito ampla. Ela não está limitada a uma região geográfica ou a um idioma. E a igreja deve pensar assim também. Por menor que uma igreja possa achar que ela é, ou seja, de verdade, ou por mais inferior que ela se sinta, a igreja tem que entender que a missão dela é ampla. A visão é ampla. Por isso, uma igreja, apesar de ter desafios locais, pode apoiar um trabalho lá na China. Não sei se algum irmão que já esteve na China. Alguém já esteve lá? Não? Alguém fala mandarim? O meu mandarim está meio enferrujado. Mas... Meus irmãos, qual é a relação que nós temos conexão direta com a China? Aparentemente nenhuma. Mas a visão missionária deve ser ampla. Eu estou dando a China como um exemplo recente nosso, por causa da família do Celso e da Ellen. Mas podia pensar em qualquer outro lugar. Nesse boletim está um relatório da missionária Sara Jane, qual é o sobrenome dela? Sara Jane Rodrigues, que é missionária em Medellín, na Colômbia, que é a classe Gideão, não é isso? Sustenta, mantém essa missionária apoiando esse trabalho lá. Eu não sei nem como é Medellín. Se é bem urbanizada, se não é, se tem transporte público ou não tem. Eu não conheço nada da Colômbia, a não ser o que eu já vi em algum noticiário, em algum lugar por aí. Mas a visão missionária é ampla. Nós estamos aqui, em Mesquita, Rio de Janeiro, Brasil, até os confins da terra. Essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado. A igreja precisa entender isso. É muito nocivo quando uma comunidade local tem a ideia errada. Eu já ouvi isso de pessoas, graças a Deus, nunca aqui, pelo menos. Não, pastor, a gente não tem que pensar no missionário lá longe, não, porque a gente tem coisa para fazer aqui. Jesus não pensava assim. Ele disse para os discípulos, é Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Não é, vamos fazer só isso, não. Fazer esse primeiro, depois o outro. Quando eles foram para Samaria, não tinha acabado o trabalho em Jerusalém. Quando Paulo foi a Antioquia, o trabalho em Samaria não tinha acabado ainda. Não é? Acaba num lugar e vai para outro. Não é isso. É aqui, expande até chegar aos confins da terra. É assim que deve ser. E a nossa visão precisa ser ampla. Quando Jesus olhava para as multidões nos evangelhos, ele via as multidões como ovelhas que não têm pastor. A igreja de Deus, o corpo de Cristo na terra, tem que olhar para os povos como gente perdida sem pastor. E isso inclui todas as nações, todos os lugares. Lógico que uma igreja local não vai poder atuar em todos os lugares.
mas a nossa visão deve ser ampla, obedecendo o Senhor e seguindo para onde quer que Ele nos mande. Não devemos temer, achando que somos pequenos demais, porque nós somos pequenos demais, como Gideão, que se considerava o menor dos menores, da menor família, da menor tribo, mas foi ele que Deus usou para a glória do nome dele, para libertar o povo. Assim, uma igreja pode se considerar a menor das menores, a mais frágil, a que tem mais dificuldades, mas se ela é a igreja do Senhor, Deus a usa com uma visão missionária ampla para alcançar os confins da terra. O próximo princípio, o quarto princípio, é que a igreja local ela precisa ser ativa no trabalho missionário. Vou ler esse verso, depois eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Chegando ali, reuniram a igreja, estão voltando de uma viagem missionária, no capítulo 14 do livro de Atos, e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. Estão relatando como o evangelho chegou a Antioquia, e lá houve muitas conversões. É óbvio que, diferente do nosso momento de cultura, não existia nesse tempo agências missionárias. As agências missionárias elas surgiram com William Carey, um batista inglês que é conhecido como o pai de missões modernas. Até William Carey não existiam agências missionárias. Então não havia agência nesse momento. Mas é importante perceber que mesmo com agências missionárias, que são uma bênção, o trabalho missionário requer envolvimento da igreja local. Eles voltam da viagem missionária e vão para a igreja, para o meio do povo, para dizer, olha, deixa eu dizer para vocês o que está acontecendo lá. Eles dão um relatório para a igreja, para a comunidade. Não são para os presbíteros da região, para os pastores de Jerusalém, não. É para a igreja, para o povo. E diz, olha, o que está acontecendo lá é isso, isso, isso. E o povo se alegra, porque o povo está envolvido com a obra missionária. A igreja, eu e você, precisamos nos envolver com a obra missionária. Missões não é só, algumas vezes no ano, ofertas especiais, levantar uma grande oferta e enviar para a junta e agora a junta resolva. Missões não é só adotar um missionário tendo lá o carnê do PAN e todo mês pagar aquele carnê ou debitar da conta e pronto, está resolvido. Missões não é só isso. Missões é envolvimento da igreja local. Nós precisamos saber o que está acontecendo. Há uma razão pela qual esse resumo do que a Sarah Jane está vivendo no seu momento como missionária na Colômbia está aqui no boletim. Uma das razões é para que eu e você possamos nos envolver, orando para essa missionária nossa na Colômbia, que no momento, inclusive, está no Brasil porque está adoentada. A igreja local precisa se envolver. As juntas cumprem o seu papel cooperando, porque seria muito difícil para nós, por exemplo, coordenarmos um trabalho em todos os lugares do mundo, né? Fazer transações de moedas, logística. As juntas têm seu papel nesse ponto, e são uma bênção. Mas a igreja local não pode delegar tudo às juntas e simplesmente cruzar seus braços. Mesmo no trabalho transcultural, precisamos estar envolvidos, como aqueles irmãos estavam, querendo saber o que está acontecendo no campo, o que Deus está fazendo. E então nos alegrarmos e orarmos ao Senhor, pedindo que Ele continue operando. Esse envolvimento ele é crucial, porque mostra o nosso comprometimento com a obra missionária. Os nossos recursos empenhados, nossa oração empenhada e o nosso coração devotado à obra missionária. É isso que a igreja local precisa desejar. O penúltimo princípio, então, depois desse, é perceber que a obra missionária é a tarefa mais importante da igreja, que na verdade é o foco dessa mensagem, mas está aqui como princípio. E aí eu usei um texto de Marcos, poderia usar o de Mateus ou de Lucas, que são muito parecidos, sobre o que Jesus diz um pouco antes de Atos, capítulo 1. Olha o que Marcos relata como palavras do Senhor nesse momento da sua ascensão aos céus. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O chamado da igreja é alertar os homens que eles devem se arrepender e confiar no Senhor. A igreja ela deve se preocupar e se envolver com as necessidades sociais da sua comunidade. A igreja precisa estar comprometida em suprir carências, sejam elas educacionais ou de qualquer outra natureza da sua localidade. Mas a missão da igreja, a tarefa mais importante que ela faz é anunciar o evangelho. Nada pode tirar os recursos dessa área, nada pode tirar os esforços e energias dessa área. E essa tarefa ela é feita por mim e você individualmente, quando nós somos testemunhas no trabalho, na escola, na vizinhança, mas também é feito na nossa coletividade, como povo de Deus aqui reunido. Quando nós enviamos missionários, sustentamos missionários, quando nós fazemos trabalho missionário na nossa região ou em cidades próximas, assim por diante. Nós temos já há algum tempo o desejo de fazer um trabalho missionário, uma viagem missionária localizada, numa região próxima aqui. O pastor Jucrei e eu, alguns irmãos já sabem, já compartilhamos, inclusive. Um dos nossos desejos é fazer isso no ano que vem.
Já há algum tempo, por algumas questões tem sido adiado, nós temos projetado para fazer isso no ano que vem. É nossa tarefa, é minha e sua. E quando nós estivermos numa viagem como essa, nós podemos fazer projetos de outras naturezas, mas nada pode substituir o trabalho de evangelização. Por que eu digo isso? Porque essa é a tarefa da igreja. Uma ONG ou uma instituição governamental pode resolver um problema social. Uma escola pode suprir carências educacionais, com até apoio, muitas vezes. Mas só quem pode levar o evangelho é o povo de Deus. Só a igreja tem essa tarefa. Só ela pode suprir isso. Então, por mais que ela se envolva em outras áreas e deve se envolver, nós vamos, a tempos e tempos, seremos lembrados que a nossa principal tarefa é a proclamação do evangelho. É dizer para os homens, arrependam-se e creiam no evangelho. Interessante porque no livro de Marcos fica claro o destaque que o evangelista dá ao fato de que esses homens precisam crer no evangelho, porque senão eles já estão condenados. Esse alerta de igreja dizer, olha, a má notícia é a condenação, mas a boa notícia é que há perdão para aqueles que creem, e esse é o anúncio do evangelho que fazemos. E o último princípio é que a oração era o segredo espiritual dessa igreja. Era o segredo dessa igreja e é o segredo de qualquer igreja na sua tarefa. Atos capítulo 4, verso 31. Os irmãos podem ler? E tendo... Você quer o segredo? Quer que revele o mistério? Oração. Esses irmãos oravam muito. Eles não oravam muito porque eles eram mais espirituais do que nós, no sentido de superioridade. Eles oravam muito porque eles entendiam que era grande demais para eles aquela tarefa. Se fosse para eles fazerem, não dava. Por isso eles oravam muito. Talvez um dos nossos problemas como igreja contemporânea, nosso, de forma geral, é que os cristãos dos nossos dias talvez não tenham a exata noção do quanto nós somos pequenos diante da tarefa que é nos dada e do quanto nós precisamos depender de Deus. Talvez essa seja uma das razões pela qual nós oramos tão pouco. Talvez nós achamos que dá para fazer do nosso jeito. A gente consegue. Eu vou lá fazer. E quando não der, aí sim eu vou orar, pedir a Deus. Quando não der, só resta orar, eu oro. E esse é um grande engano. O Charles Swindoll, se não me engano é ele faz um comparativo, falando dos capítulos iniciais de Atos, até chegar nesse verso, e ele vai falar em relação à igreja do seu tempo, né, no final do século XX. E ele vai fazer uma comparação, inclusive, com aquilo que nós chamávamos antigamente de as cruzadas evangelísticas. Né? E ele vai dizer que no tempo do Novo Testamento, especialmente em Atos, a igreja orava por dias e dias a fio. Então, Pedro, um dos apóstolos, pregava por alguns minutos e milhares de pessoas se convertiam. Mas na igreja contemporânea, nós fazemos o contrário. Nós oramos alguns poucos minutos, depois queremos pregar dias e dias e dias, e aí por isso que algumas poucas pessoas ouvem a nossa mensagem e são alcançadas pela graça salvadora. Nós deveríamos orar mais. Não é pregar menos o evangelho, é orar mais. Depender mais de Deus. Esse é o segredo dessa igreja. Quando diz aqui que tudo tremeu, eles ficaram cheios do Espírito, nós não vamos buscar essas sensações de arrepio, vamos buscar esse poder que é capaz de arder no coração, para que possamos ser usados pelo Senhor. Isso requer comunhão com Deus. A oração ela é primordialmente comunhão com Deus. E só pode falar de Deus, proclamar o Evangelho, aquele que está em contato constante com Deus. Esse era o segredo dessa igreja. Eles estavam em contato constante com Deus. Alguns desses irmãos nossos do passado não sabiam ler nem escrever. Alguns desses irmãos do passado nunca, como eu disse, falaram outro idioma. Até no dia de Pentecostes, uma das razões pela qual o Espírito tem que traduzir para outros idiomas é porque não tinha intérprete humano. Então é o Espírito que tem que traduzir. Eles não falavam aquelas línguas. Nós hoje temos muitos recursos, talvez aqueles irmãos não tiveram. Mas talvez o que mais nos falte para fazer a nossa missão de evangelização é mais poder do Espírito. E nós precisamos buscar isso pela oração. Não um poder como um fim em si mesmo, mas orar para que Deus nos encha a fim de nos usar. Assim sermos instrumentos nas mãos de Deus. E eu sei que você que ama o Senhor deseja isso, assim como eu desejo. A questão não é se nós desejamos ou não. A questão é que nós precisamos, todos os dias, sermos lembrados do quanto é necessário nos esforçarmos, nos empenharmos em buscar o Senhor e então nos permitir ser usado por Ele, ser instrumento na mão dEle, para a propagação do Evangelho. Deus quer usar a igreja como Ele sempre usou, como Ele já usou a Betel e usa muitas vezes. Essa igreja é uma igreja de visão missionária, mas a chamada nessa manhã é para que nós continuemos perseverando nesse caminho,
Uma igreja que entende que a sua principal tarefa é a evangelização, é a proclamação do evangelho, aqui em Mesquita, onde ela foi plantada, mas alcançando até os confins da terra, qualquer lugar que onde Deus abriu uma porta para nós, vamos ir para anunciar o evangelho, para que mais pessoas sejam alcançadas pela graça que um dia nos alcançou. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos use, então, nesse propósito? Senhor, nosso Deus e Pai, Pai, nós te louvamos, Senhor, reconhecendo a tua imensa majestade e glória, Senhor. Pai, te agradecemos porque nós fomos alcançados, fomos alvos dessa graça maravilhosa, que um dia nos tirou das trevas, abrindo nossos olhos, nos tirou da nossa justiça própria e nos colocou debaixo da justiça de Cristo, Senhor. E por isso, nós hoje somos chamados filhos do Senhor. Te louvamos por isso, ó Pai. Ó Pai, mas nós entendemos que como teus filhos e teus servos, nós temos uma missão, que é a missão que o Senhor tem, a missão de alcançar outros, assim como nós somos alcançados pela graça, que outros conheçam essa maravilhosa graça, Senhor. Por isso eu lhe peço, nos usa, Senhor. Ó Pai, não pela culpa, como um sentimento de culpa, de talvez nós estejamos fazendo tanto e aí vamos tentar fazer, não é isso, mas sejamos impulsionados e motivados pelo amor, o amor ao Senhor, o amor ao Evangelho, e por isso, Senhor, possamos compartilhar com outros essa notícia tão maravilhosa que nós recebemos, que Cristo reconciliou pecadores com o Senhor, ó Pai. Pai, que possamos começar a fazer esse Mesquita, como já temos feito há 53 anos, e possamos continuar fazendo até os confins da terra, que possamos perseverar como uma igreja com visão missionária, amplia nossos horizontes, Senhor, para que possamos entender para onde mais o Senhor quer nos conduzir, para que as portas que o Senhor vier a abrir no campo missionário, nós possamos, como igreja, ó Pai, nos engajar, nos envolver nesses projetos, que possamos, ó Pai, ter em cada irmão aqui nessa comunidade uma testemunha do Senhor, mas também que possamos estar empenhados, ó Pai, no anúncio do Evangelho pelo nosso país, e quando o Senhor nos impulsionar, até em outras nações, ó Pai, que possamos, Senhor, entender o nosso lugar nesse projeto, sabendo que nós não faremos tudo, é o Senhor que fará, mas que nós teremos o privilégio de ser uma parte, mesmo que pequena, nesse grande plano de salvação de pecadores, ó Pai. Usa-nos, Senhor, que possamos ser lembrados que essa é a nossa missão, anunciar as boas novas do Evangelho àqueles que estão perdidos ainda. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.